O texto da reforma política terminou de ser votado hoje no Congresso. Para começarem a valer, já nas próximas eleições, as novas regras precisam ser sancionadas até amanhã pelo presidente Temer. Na Câmara, a votação terminou de madrugada. Os deputados confirmaram o projeto do Senado que cria um fundo para o financiamento público das campanhas eleitorais. Quase 2 bilhões de reais nas próximas eleições, sem prever novas despesas para a União. 30% do valor total virão do dinheiro reservado para emendas parlamentares. A outra parte será dos impostos arrecadados com o fim da compensação fiscal que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço para campanha partidária obrigatória, aquela que é exibida ao longo de todo o ano, fora do período eleitoral e que vai acabar. Poucas horas depois, a reforma estava sendo votada no Senado. Uma votação simbólica, rápida. É que para valerem para as eleições do ano que vem, as mudanças têm que ser sancionadas pelo presidente Temer até amanhã. Senadores definiram regras para a distribuição do dinheiro do fundo eleitoral. No primeiro turno, 2% dos recursos serão distribuídos igualmente entre os partidos com registro no TSE. 35% entre os partidos com pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, proporcionalmente aos votos obtidos por eles na última eleição para a Câmara dos Deputados. 48% entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara. 15% entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado. No segundo turno, 35% para a campanha de presidente da República, 65% para as campanhas de governadores. Os senadores retiraram do texto aprovado na Câmara o limite de dinheiro próprio que pode ser usado nas campanhas de presidente, governador, senador e deputado. Agora, cada um poderá financiar integralmente a própria campanha. Os limites para gastos com as campanhas também foram definidos. Presidente, 70 milhões no primeiro turno, metade no segundo. Senador, até 5 milhões e 600 mil reais. Governador, até 21 milhões de reais. Deputados federais, 2 milhões e meio de reais. O Senado derrubou o desconto de 90% para o pagamento de multas partidárias, uma espécie de refis que foi incluído pelos deputados. Mas um outro ponto da reforma aprovada traz polêmica. Obriga sites a suspender sem decisão judicial a publicação de conteúdo denunciado como discurso de ódio, informações falsas ou ofensas. Está nas regras para campanhas nas ruas e na internet. O texto aprovado diz que a denúncia de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido ou candidato, feita pelo usuário de aplicativo ou rede social na internet, por meio do canal disponibilizado para esse fim no próprio provedor, implicará suspensão em no máximo 24 horas da publicação denunciada, até que o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário que a publicou, sem fornecimento de qualquer dado do denunciado ao denunciante, salvo por ordem judicial. O autor da emenda disse que é para combater informações falsas. Não pode censurar quem não existe. Não existe censura de um perfil falso. Não existe censura se existe um criminoso que utilizou de um crime para denigrir a imagem. Alguns senadores que aprovaram a reforma disseram que não sabiam da emenda e temem que ela provoque uma censura prévia. Uma censura que vem até talvez com uma boa intenção, mas pode servir para mais intenções. Além disso, que não vai funcionar nas novas mídias que estão aí. Ninguém vai controlar a internet. Esse dispositivo que, no meu entender, estabelece censura prévia, ele carece de constitucionalidade. Antecipo que fatalmente será motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela rede no Supremo Tribunal Federal. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram nota agora à noite criticando o dispositivo aprovado na reforma eleitoral que permite a suspensão de conteúdo publicado na internet sem prévia autorização da Justiça. As associações classificam a medida como censura prévia e pedem que o presidente Temer vete o trecho. O Palácio do Planalto informou que vai analisar o conteúdo assim que receber o texto.